Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa estar aí na sua casa, com a sua família, o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, o Senhor, ali há liberdade. Então a palavra nos garante: onde há o Senhor, o Espírito tem a liberdade. Então que nessa noite você venha ter a liberdade do Espírito, receber tudo que vai ser ministrado nesse lugar. Não só nisso, que nós não venhamos nos acovardar nesse tempo, que nós venhamos ter a liberdade de adorar o Senhor, que nós venhamos nos levantar com autoridade a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, na sua casa, com a sua família. Coloque a mão na altura do seu coração e que você venha dar uma adoração sincera ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesta igreja, neste lugar, nas nossas casas. Que o Senhor possa estar, Senhor, neste momento alcançando cada família, cada um que está assistindo, Senhor, este culto. E que a Tua presença seja real. Que tudo que for falado aqui, que nós venhamos a aprender a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, domingo após domingo, Senhor, na Tua presença. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, neste momento, a fazer parte deste culto dos louvores, em nome de Jesus. Amém. Nesse louvor que nós entoaremos neste momento, e nesse momento de crise que nós estamos passando no Brasil e no mundo, muitos se afastaram da presença de Deus e ficaram como filhos pródigos. Eu te convido nesse momento a você voltar para a presença do Senhor, porque Ele está te aguardando para colocar a sandália nos seus pés, o anel no seu dedo, a sua capa da autoridade. Volte ao Senhor neste tempo. Aleluias! Glória a Deus! Dê o seu melhor louvor ao Senhor. Glória a Deus. Santo teu nome, Senhor Jesus. O Senhor, Ele está a te esperar, meu amado, a você voltar para a presença dEle. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Olha o que o Senhor fala para você. Sei que me amas, fui eu quem decidi partir. Mas eu decido que estás a me esperar. O Senhor te aguarda, meu amado. Volte. Mas eu decido que vai me abraçar. Olha o que o Senhor diz para nós, meu amado, nessa manhã. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Declare comigo essa manhã, meu amado, com toda a sua força. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me amas, fui eu quem decidi partir. Mas eu decido que estás a me esperar. Mas eu decido que vai me abraçar. Olha o que o Senhor diz para mim e para você, meu querido. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh, oh, oh. Eu vou voltar, tua vez está a me esperar. Eu vou voltar, tua vez está a me esperar.
declara essa manhã. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluias, declare mais uma vez que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh, 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 declara: eu vou voltar. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu amado. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, Aleluia! Deus tremendo, o Senhor espera. O Abba sempre está a esperar o filho que um dia partiu. Amém? Que você possa retornar ao Senhor nesta noite. Aleluias. Agora, neste momento, eu te convido com a sua família a colocar a mão na altura do seu coração. E nós temos que crer e temos que ter a convicção que todas as coisas pertencem ao Senhor. No teu momento de crise, no teu momento de tristeza, de aflição, independente do teu estado de espírito, nós devemos crer e nós temos que reconhecer que todas as coisas vêm dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Feche teus olhos onde você estiver na sua casa. Leva seu pensamento ao Senhor através dessa canção, meu amado. O Senhor, Ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele nunca deixa, meu amado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a grande verdade, meu amado. O Senhor, Ele nunca nos abandona. Por isso declara essa canção com todo o seu coração, meu amado. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és, declare, tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, declare, meu amado. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Precisamos ter essa certeza, meu amado. Aleluias. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em
ti. Levante suas mãos, declare: Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare todas as coisas, somente a igreja do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Sabe, meu amado, mesmo em meio às dificuldades, em meio à tribulação, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, a igreja do Senhor sempre prevaleceu no caos. E a igreja do Senhor vai prevalecer no caos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, tire toda a sua ansiedade, toda a sua inquietude que está no seu coração, meu amado, e confie 100% no Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Se você crê nisso, levante suas mãos e declare Ele nessa noite, meu amado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos nessa verdade, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluias, aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus, louvor abençoado. Que realmente nós venhamos colocar nossa confiança no Senhor, que Ele é mais forte, Ele é mais poderoso do que todas essas coisas. Amém? Nesse momento eu te convido a colocar a mão na altura do seu coração, fechar seus olhos. Muitas vezes nós achamos que nós somos improváveis, que nós não prestamos para estar na presença do Senhor, que nós só fazemos as coisas erradas, que o Senhor não olha para nós. Mas de uma coisa nós temos que ter a certeza: quando o Senhor Ele nos enxerga o sangue que Ele derramou por mim e por você naquela cruz. Por mais que você seja um improvável, o Senhor Ele quer te usar, Ele quer te levantar, te colocar em lugar de destaque, e para que Ele cumpra o seu propósito na tua vida. Então receba esse louvor, cante este louvor de todo o teu coração. Reconheça mesmo na presença do Senhor que você é improvável, que você é falho. Peça perdão para o Senhor. Ainda é tempo de voltar para a presença do Senhor Jesus. O Senhor Ele te faz um convite nesta manhã. Aleluia. O Abba sempre está a nos esperar. Glória a Deus. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Aleluia, Senhor Jesus. Quem sou eu? Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti, Senhor? Declare. Quem sou eu para ti? Aleluia, Senhor Jesus. Improvável,
mais escolhido, incapaz, mais vencedor em ti, Senhor. Você é mais que vencedor. Aleluia. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Suas mãos onde você estiver e declare a Ele: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Declara, igreja: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia, Senhor. Improvável, escolhido, vencedor. Será que você pode declarar isso, meu amado, com toda a sua força? Aleluia, Senhor. Oh, declare mais uma vez: aleluia. Improvável, improvável, escolhido, vencedor. Aleluia, Senhor. Nós somos escolhidos. Oh, 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 oh. Levante suas mãos e declare: improvável, mas escolhido. Você é escolhido, meu amado. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos escolhidos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós nos tornamos vencedores. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria que você aí estivesse na sua casa com a sua palavra, a palavra de Deus na sua mão. Que você acompanhasse tudo o que vai ser falado. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Então deixa o Senhor tocar no seu coração e falar com cada um neste lugar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nessa noite, falar algo que veio do coração de Deus. Nessa noite, nessa madrugada, o Senhor me entregou uma palavra aonde eu quero estar compartilhando com vocês. Que na nossa caminhada como cristão, nós se deparamos muitas vezes com atitudes, com
ocasiões que se levantam em nossa frente para tentar nos impedir de chegar à terra prometida, de impedir-nos de chegar à presença do Senhor. Sempre vai ter algo, meu amado, onde vai ter situações que vão se levantar, mas muitas das vezes nós não estamos esperando o inesperado acontecer. E é justamente o que eu quero falar com você nessa noite. Como lidar com o desconhecido? Já aconteceu isso com você, de você se deparar com uma situação onde você não esperava aquilo na sua vida e você muitas vezes se desespera, você se apavora? E a palavra de Deus nessa noite vai nos ensinar, meu amado, que o Senhor, Ele tem princípios na palavra dEle, onde nos ensina a como lidar com essas situações. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra, sobe pois para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Aqui nessa situação desse texto que nós começamos a ler, existia um povo chamado povo de Israel, que eles estavam aprisionados no Egito, como escravos, sendo escravizados. E Deus escolhe esse povo, ouve o lamento desse povo e decide tirar eles e entregar uma terra prometida aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Decide libertar aquele povo da escravidão, e ele escolhe um homem chamado Moisés para ser o libertador deles. Um parênteses que eu quero abrir aqui com você. Essa palavra tem tudo a ver com nós hoje, porque nós estávamos no mundo, sendo escravizados pelo mundo, pelo pecado, pelas imundícias da carne, e Deus escolheu a nossa vida para que a gente venha ser libertadores, para que a gente possa vir sair da escravidão para a terra prometida. Então aqui nós já começamos a ver que essa história que aconteceu há milhares de anos atrás tem tudo a ver com a história de hoje que nós estamos vivendo, que estávamos aprisionados no pecado, no mundo, na escravidão, e Deus nos escolheu para nos dar uma terra prometida. E então aquele povo de Israel sai da terra em sentido à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a eles por herança. E no meio dessa caminhada, esse povo fica durante 40 anos no deserto. Só que acontece algo inesperado. Quando Deus fala para Moisés levantar 12 príncipes dentre o povo e espiar a terra que Ele tinha dado a eles. E Deus, Ele tinha falado a Moisés que era para ele escolher líderes do meio do povo, e o povo escolheu ali 12 príncipes para espiar essa terra. Só que 10 desses 12 voltaram com um relatório negativo daquela terra, e 2 apenas voltaram com um relatório positivo. E Deus aqui tinha dado uma ordem para Moisés: vai e toma posse daquela terra que eu estou entregando a vocês, que eu prometi a seus pais. Só que Deus deixou algo aqui para nós depois do ponto: não tenhas medo nem te apavores. Por que Deus deixou vamos colocar esse aspas, para o povo não ter medo, se a terra onde Deus tinha prometido era uma terra boa, que manava leite e mel, era uma terra próspera? Por que eles não deviam ter medo de uma terra dessa? Por que eles não deviam se apavorar? Porque algo acontece sempre na nossa caminhada, meu amado, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos aprender a lidar com o inesperado, com o que acontece muitas vezes de inesperado na nossa vida. Olha o que diz no versículo 32 e 33. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Vamos ler de novo? Volta lá. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Aqui nessa situação, o povo já tinha ido, já tinha voltado de espiar a terra, tinha trago os frutos de lá, tinha trago um relatório de lá. Só que os 10 espias que voltaram, que começaram a inflamar o povo e dar um relatório negativo ao povo, começaram a amedrontar o povo, eles não confiavam em Deus, eles não confiavam no Senhor. Por isso eles se amedrontaram, por isso eles travaram,
Por isso eles não souberam lidar com o inesperado, porque ele não confiava no Senhor. Vamos continuar. E vós procedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorresseis, e durante o dia por meio da grande nuvem. Continua. E Moisés continuou suas palavras: quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei para dar a vossos pais. Olha que Deus começa a falar daqueles homens que voltaram com aquele relatório negativo, que começaram a falar ladainhas no meio do povo, começaram a contrariar a vontade de Deus. Deus já tinha falado para eles entrar na terra e possuir elas, só que quando eles foram a fazer a inspeção da terra, eles lidaram com o inesperado, onde eles não contavam. E qual é esse inesperado que eles não contavam? Quando eles foram para a terra espiar, meu amado, eles se depararam com gigantes. E isso amedrontou esses 10 espias. Vem cá, mas Deus não falou que ia ter gigante na terra. Deus falou para eles não ter medo e para eles não se apavorar. Deus já estava dando indícios que a caminhada para entrar na terra prometida, muitas vezes viria com o inesperado que aconteceria na nossa frente. E isso trazendo para os nossos dias de hoje, meu amado, vamos colocar essa situação onde nós estamos vivendo, que o mundo parou, agora tem lugares que voltou a funcionar mais aqui, para nós, para o Brasil, foi um inesperado. Ninguém imaginava que o ano de 2020 ia acontecer um gigante, que ia se levantar uma doença, um vírus, onde ia matar milhares de pessoas, que a gente ia ter que ficar aprisionado em nossas casas, usando máscara, tendo distância das pessoas. É o inesperado que ninguém contava. Ou muitas vezes o inesperado, onde você não conta, meu amado, na sua caminhada seguindo a Cristo, você acha que vai ser tudo o mar de rosas. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que na nossa caminhada cristã, meu amado, nós vamos ter que aprender a lidar com o inesperado. Esses homens chegaram à terra, com certeza foram todos animados para espiar a terra, e chegaram lá, olhar os frutos. A Bíblia nos fala, meu amado, que os cachos de uva tinham que carregar em 2, de tão grande que era o fruto daquela terra. Só que esses homens, em vez de olhar para as uvas, em vez de olhar para as coisas boas que tinha aquela terra, eles decidiram focar a visão deles no gigante. E muitas vezes acontece isso. E quando nós focamos a nossa visão no inesperado, no gigante que aparece em nossa frente, meu amado, nós perdemos a confiança em Deus. Quando você foca no problema, quando você foca no gigante, quando você foca nas coisas que surgem na sua frente, e você acaba esquecendo de Deus. Isso é gigante que se levanta na nossa frente para tentar nos impedir de entrar na terra prometida. E muitas vezes nós fazemos como esses homens começaram a dar relatos da terra como uma terra ruim. Essa terra tem uma terra boa, tem frutos bons, só que existem gigantes ali. Se você for ver no livro de Números 13 em diante, fala que esses homens começaram a falar que a terra era boa, só que a terra tinha gigantes que podiam comer eles como um gafanhoto, que ia devorar eles, que ia acabar com eles, que eles não iam conseguir vencer. Mas o que Deus tinha falado para eles? E possuir a terra, que não era para eles ter medo e nem se apavorar. Deus deu uma ordem para Moisés, meu amado, para que eles pudessem entrar na terra que mana leite e mel. Só que esses homens não souberam lidar com o inesperado. E você, eu quero te fazer uma pergunta: como você está lidando com o inesperado na sua vida? Muitas vezes o inesperado no seu casamento, algo que acontece dentro do seu casamento, da sua família, que é algo inesperado que você não espera, e você muitas vezes trava, paralisa, porque você começa a focar no gigante e esquece de buscar Deus, e esquece que Deus já prometeu que a sua casa serviria ao Senhor, que você e sua casa serviria ao Senhor. Você esquece que Deus quem te escolheu. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, meu amado, a palavra de Deus nos fala: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça.
O que Jesus estava querendo falar com isso? Ele estava querendo falar que foi Ele que decidiu escolher você para que você viesse dar muito fruto. Se Ele falou que você ia dar muito fruto, que você ia permanecer, que você precisava permanecer na presença dEle, é porque existem coisas que faz com que você venha sair da presença dEle, mesmo que você tenha sido escolhido por Ele. Então o inesperado acontece dentro da nossa família. Muitas vezes o inesperado acontece dentro da empresa onde você trabalha. Algo que você não estava esperando, de repente você ganha conta. Você não estava esperando isso. Você tinha contas para pagar, você tinha projetos, planos, mas de repente o inesperado acontece. E justamente quando esse gigante se levanta na nossa frente, meu amado, poucas pessoas sabem lidar com esses problemas. Porque, vamos colocar uma porcentagem dos 12, somente 2 souberam lidar com essa situação. Os outros 10 se desesperaram e começaram a murmurar. Ou seja, vamos colocar 80% das pessoas não sabem lidar com o inesperado. E Jesus, Ele nos mostra através dessa palavra que nós precisamos estar preparados, para que quando acontecer algo que vai tirar o teu chão, meu amado, o seu chão venha a ser o Senhor. A sua base venha a ser Jesus Cristo. A sua base venha a ser a promessa que Deus te deu da terra prometida. Essa terra prometida é a nossa salvação. Esses 10 espias, meu amado, mesmo eles tendo sido escolhidos, mesmo eles terem sido escolhidos a dedo no meio do povo, olha só, meu amado, não foi qualquer um. A Bíblia fala que eles eram homens valentes, que eles eram homens cheios de inteligência, homens ali que Moisés, que o povo decidiu escolher como príncipe, como líder da sua tribo. E esses homens decidiram murmurar e não acreditar em Deus, como nós lemos. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós deixamos de acreditar e ter fé que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir, nós começamos a focar no gigante. Existe uma passagem no Novo Testamento onde Pedro estava no barco e os discípulos, e de repente eles olharam e Jesus estava vindo por cima das águas caminhando. E de repente, aqueles discípulos, principalmente Pedro, ele olhou e falou: Senhor, se é o Senhor que está falando aí, deixa que eu vá até o Senhor. Existia o que entre ele e Jesus? Um trajeto. E Jesus falou: venha, eu te escolhi, venha. E a Bíblia fala que Pedro sai e começa a caminhar sobre as águas, enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto ele está focado em Jesus. Mas de repente Pedro começa a se distrair, começa a olhar para o gigante, que naquele momento eram as tempestades, eram as ondas do mar que agitavam de um lado para o outro. E a Bíblia nos fala que ele começa a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou o foco da promessa, do que Jesus tinha falado, do ide do Senhor, da vontade de Deus de ele permanecer caminhando sobre as águas. Mas ele começou a olhar para os lados, e a Bíblia diz que ele afundou. Meu amado, isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque mesmo que nós sejamos escolhidos pelo Senhor, nós estamos correndo sério perigo de afundar, dependendo da forma com que a gente age na nossa vida. A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Coríntios: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Ou seja, o inesperado, quando você não sabe lidar com ele, ele pode te derrubar. Eu já vi muitas pessoas, meu amado, sair da igreja, deixar de acreditar em Deus, porque não souberam lidar com o inesperado. Porque as pessoas criam uma expectativa na vida delas, com que se elas andarem com o Senhor, se elas permanecerem fiel nos dízimos com o Senhor, se elas permanecerem ali firme com o Senhor Jesus em oração, jejuando, elas não vão ter problema. Engano delas. Elas vão ter problemas, assim como o ímpio lá fora tem problema. O Senhor Jesus, Ele nos falou que o sol brilha sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de provas para ninguém, mas a diferença de como lidar com elas é a que faz a diferença.
Como eu vou lidar com as situações que surgem na minha vida é que vai fazer a grande diferença na minha caminhada com o Senhor. E esse povo estava ali. Aqueles espias vieram e começaram a dar relatórios negativos da terra. E eles começaram a inflamar as pessoas, a nação de Israel. E a Bíblia fala que eles começaram a murmurar contra Deus. A Bíblia nos fala que eles se rebelaram contra Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Toda vez, meu amado, que você não sabe lidar com o inesperado e que você começa a perder a confiança em Deus, você está caminhando na estrada da rebeldia. Porque quando você começa a perder a confiança em Deus, você começa a entrar na estrada da rebeldia. E apenas 2 homens ficaram firmes e prevaleceram, falando: não, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos ir para cima, não importa o gigante, nós temos, olha, tanta coisa boa que tem. Quando você foca os seus olhos, meu amado, nas coisas boas que Deus tem prometido a você, não importa a situação que vai se levantar, o inesperado que vai aparecer, o gigante que vai se levantar, o gigante é só mais um no seu caminho, você vai passar por cima dele. E nós precisamos aprender a lidar com os gigantes. Em Deuteronômio 1:28 diz assim: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: um povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes como muros que vão até o céu. Vimos ali os gigantes. Como já disse, eles focaram a visão deles nos gigantes. Começaram a falar que aquela terra tinha homens que eram mais altos que eles. E muitas vezes a gente faz isso, né? Quando as situações aparecem, a gente coloca algo como maior que Deus. Quando os problemas surgem na nossa frente, a dificuldade, a gente coloca aquela dificuldade maior que Deus. Parece que não tem como aquilo se resolver. E isso é uma mentira do diabo que ele planta na nossa mente, meu amado, e cria sofismas em nossa mente. O diabo, ele cria algo que faz com que a gente venha acreditar naquilo e nos trava, porque esse é o objetivo dele: nos paralisar, não deixar você tomar posse da terra prometida. Olha o que diz Max Lucado, meu amado, achei muito interessante essa passagem do livro dele. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. E é uma verdade. Quando você se concentra em Deus, não importa a dificuldade que está acontecendo, quem vai tropeçar, meu amado, vai se levantar, e que se levantou contra a tua vida é que vai cair. Já caiu por terra quando você está firmado em Deus. Agora, quando você começa a focar no gigante, meu amado, aí nós vamos tropeçar, nós vamos cair. E muitas vezes nessa queda nós se machucamos, ficamos frustrados, ficamos desanimados e não temos forças para se levantar. Nós precisamos aprender a lidar na nossa caminhada. Olha o que Jesus falou no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus falou na parte B: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, porque eu venci o mundo. Jesus, quando falou isso aos discípulos, ele estava falando: a caminhada que vocês vão estar indo, que vocês estão aí falando, proclamando o evangelho, que vocês vão falar da minha palavra, vocês vão falar do que eu ensinei para vocês, vão falar que existe uma morada celestial para nós. Essa caminhada onde vocês estão indo, vocês vão ter aflição, vocês vão se deparar com gigantes, vocês vão se deparar com o inesperado, mas tenha fé, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Se Jesus garantiu que aqueles que permanecem firme nele, com fé, vence o mundo, vence os gigantes, o porquê que nós desacreditamos? Porque nós não acreditamos que Deus pode fazer. Nós não acreditamos que Deus é Deus. E eu quero te dizer algo, meu amado, que eu aprendi. Deus, Ele manifesta o seu poder quando a gente não tem mais o que fazer. Deus, Ele é um Deus do impossível. Deus, Ele é um Deus que age o poder dele, que aonde a gente mais deixa Deus trabalhar é quando nós não estamos mais com força, quando nós não estamos mais
conseguindo caminhar, mas a gente continua buscando a Deus. Naquele momento Deus age, porque Ele é um Deus do impossível, porque o possível Ele deixou para eu e você fazer. Ele deixou inteligência para a gente entender da palavra dEle e prosseguir. E por que os gigantes surgem na nossa vida, pastor? É uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Se eu estou sendo fiel com Deus, se eu estou firme com o Senhor, canto no louvor, danço na igreja, faço célula, né? Eu tenho uma igreja na minha casa, congrego com os irmãos, ajudo os necessitados, devolvo o meu dízimo, oferto com alegria. Por que os gigantes se levantam? Eu coloquei aqui 3 coisas. Por que os gigantes se levantam na nossa vida? Os gigantes sempre vão surgir para nos parar e fazer desistir. Os gigantes, eles sempre vão aparecer na nossa vida para tentar te parar. Só que perante a palavra de Deus, Deus permite que os gigantes se levantem para que você suba de nível, para que você melhore intimidade com Ele. Conselho que eu vou te dar, meu amado, em cima da palavra: toda vez que se levantar um gigante, vá para os pés do Senhor. Vá orar, meu amado, vá buscar mais, com mais intensidade a Deus, vai ler a palavra dEle, porque a palavra dEle vai te direcionar como você deve andar. Porque se você ficar focado no gigante, eles vão realmente conseguir te parar e fazer você desistir. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta: quantos sonhos você deixou de sonhar por causa do inesperado? Quantas promessas você deixou de acreditar por causa do inesperado que aconteceu? Se você desistiu, parou de sonhar, é porque você focou no gigante e você desacreditou em Deus. Por isso nessa noite é hora de você voltar a acreditar em Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, meu amado, acredite nisso. Não importa a situação que a gente está enfrentando, não importa essa pandemia, meu amado, a igreja do Senhor sempre prevaleceu. Se você for ver nas histórias, há milhares de anos, sempre a igreja do Senhor prevaleceu no meio do caos. Toda vez que se levanta gigante, Deus está dando uma oportunidade para a igreja do Senhor avançar. E eu quero te dizer, meu amado, nós como igreja Restauração, você que está ouvindo essa mensagem, não pare, meu amado, não deixe de falar do amor do Senhor, não deixe de ajudar as pessoas, não deixe de ser fiel com Deus, não deixe, meu amado, as coisas que estão se levantando te paralisar. Muito pelo contrário, Deus quer que você avance no nível mais com Ele. Porque eu tenho certeza, meu amado, que quando tudo se estabelecer, se você ouvir essa mensagem e você entender dela, você vai conseguir, meu amado, você vai ser um gerador de almas, você vai ser um ganhador, conquistador de vidas, porque não importa o gigante que está se levantando, você vai estar avançando. E quando nós voltar, meu amado, pode ter certeza que nós vamos voltar aqui com 5, 6 cultos, porque vai ser tantas pessoas que vão vir, porque nós não desistimos, porque os gigantes que apareceram não nos pararam, meu amado, mas pelo contrário, fizeram com que a gente avançasse o nível a mais com Deus. E é isso que Deus quer com nós. Segunda coisa que acontece: por que os gigantes se levantam na nossa vida? Os gigantes sempre vão se levantar para te afrontar. Sempre os gigantes vão se levantar para te afrontar. Sempre os gigantes vão se levantar e vão falar para você não é capaz. Outra coisa, os gigantes revelam quem a gente é. Todo gigante que se levanta vai revelar quem você é, se você é corajoso ou se você é covarde. Eu vou falar de novo. Todo gigante que aparece na nossa vida vai mostrar o que está dentro de você, se você é corajoso ou se você é um covarde. Se você desistir e paralisar, você é covarde, porque você não está acreditando no que a palavra de Deus diz. E o Senhor, Ele nos fala na palavra dEle em Timóteo, que Ele não nos escolheu para ser, Ele não nos escolheu, meu amado, para a gente ser covarde, mas Ele nos deu espírito de poder e de ousadia. Deus não escolheu pessoas para desistirem, Deus escolheu pessoas para avançarem. Coragem, meu amado, quando a Bíblia nos fala de coragem, não é para a gente só ter ânimo para a gente prosseguir. Coragem, Ele nos fala que mesmo que as coisas estejam dando tudo errado, é você aprender a lidar com aquela situação e vencer ela. Aí você tem coragem. Quando Deus falou para Josué,
Quando Moisés morreu, que Deus falou para Josué, que Josué estava triste ali porque Moisés tinha morrido. Deus falou o que para Josué? Seja homem e corajoso, seja forte. Por que Deus falou para ele ter coragem? Porque ele ia ter que aprender a lidar com situações e vencer elas. Quando você lidar com as situações, com o inesperado, e você vence ela, você é corajoso. Agora, quando você para, você está sendo covarde. Por isso que os gigantes, eles se revelam para mostrar quem a gente é em Cristo. Muitas pessoas falam: não, eu estou com Deus, pode acontecer o que for, Deus está comigo. Quando se levanta inesperado, se a pessoa não está firmada na rocha, ela vai balançar, ela vai se acovardar com a situação. Eu já me acovardei com situações no decorrer da minha caminhada com o Senhor. Teve um momento onde eu estremeci minhas pernas, eu não sabia o que fazer, e eu comecei a focar nos gigantes. A minha vida parou. Ela só começou a andar quando eu comecei a dar ouvido para o Senhor, quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E eu coloquei aqui algumas coisas, como que a gente lidar com esses gigantes que surgem. Eu coloquei 3 tipos de situações que vão se levantar na nossa vida e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas. E como a gente vai vencer isso? Primeiro, no verso 28, coloca lá, no versículo 28, olha o que o povo começou a falar. Deuteronômio 1:28. Para onde nós iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso, de estatura mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquis, ou seja, os gigantes, os descendentes dos gigantes. Primeira coisa que eu entendo que vai se levantar na nossa vida são vozes contrárias. Vozes contrárias sempre vão se levantar na tua caminhada com Cristo, para te paralisar. E essas vozes contrárias são gigantes. Esses espias começaram a relatar negativamente sobre o povo. E nós só vamos conseguir vencer esse gigante que surge na nossa vida, quando nós pararmos de dar atenção para o que os matadores de sonhos estão falando e para o que os pessimistas estão falando. Porque o que existe de pessoas pessimistas que aparecem no nosso caminho para se levantar contra aquilo que a gente está querendo fazer, meu amado. E às vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa, estão no nosso convívio, são pessoas que a gente gosta, que muitas vezes a gente vai contar algo que o Senhor falou ao teu coração, e você vai querer compartilhar aquilo, e a pessoa ela acaba: será que vai dar certo? Mas olha a situação que nós estamos vivendo. Meu amado, eu estava num cliente meu, e ele falou assim: nossa, tem um cara que abriu aqui agora um material de construção, logo nessa crise, o cara é louco. Paz, meus senhores, nessa crise que está, o cara ele está vendendo 300 vezes mais onde ele vendia no outro lugar, no lugar onde ele abriu. Se ele tivesse ouvido que os concorrentes dele, as pessoas estavam falando que é um momento difícil, que não é hora de abrir comércio, essas coisas, ele tinha parado. Estou dando exemplo nisso porque me vem na minha mente agora. Mas ele continuou, ele não deu ouvido. E a gente só vence esses gigantes que aparecem contra a nossa vida quando você não dá ouvidos a eles. E muitas vezes são pessoas que estão ao nosso redor, meu amado, que surgem para nos paralisar e ser as vozes contrárias da nossa vida. Muitas vezes são as pessoas que a gente ama, que se colocam como gigantes na nossa frente. Quantas pessoas têm se colocado na sua frente, meu amado, com pessimismos, com vozes contrárias ao que o Deus colocou no teu coração, e você tem dado ouvido a elas, e elas têm te paralisado, e você tem desacreditado no que o Senhor tem prometido a você. A nossa atitude em Cristo define se enfrentaremos ou se vamos se esconder. A atitude que nós tomamos em Cristo quando nós oramos e buscamos a Deus vai nos dar coragem e força. Se nós continuamos a viver de uma forma normal, sem oração, sem busca, pode ter certeza que aquelas vozes contrárias vão te influenciar e vão te paralisar. Esse é o primeiro gigante que surge no nosso dia a dia, que nós temos que aprender a lidar. O segundo gigante que surge são os gigantes que surgem dentro de nós. Bota a mão no seu peito e fala assim: os gigantes que surgem dentro de mim.
Mas existem gigantes que surgem dentro de mim, pastor? Existem, e eu vou te provar isso. Esse gigante, ele só é vencido quando nós decidirmos andar sobre a palavra. Eu vou te dizer, esses gigantes que se levantam de dentro de nós, eles só são vencidos quando você decide. Ouça bem, quando você toma a decisão de permanecer na palavra. Exemplos, quais são esses gigantes que nos impedem de entrar na terra prometida, que surgem de dentro de nós? Primeiro, vício. Os vícios são gigantes na vida das pessoas. Os vícios, que tipo de vício, pastor? Todo tipo de vício. Cigarro, bebida, drogas, pornografia, todo tipo de vício que as pessoas têm, são gigantes que se levantam dentro delas. E olha o que esses gigantes falam. Sempre diz que você não consegue largar. Sempre esses vícios vão falar para você, é mais um só mais uma vez. São gigantes que sempre vão estar contra a vontade de Deus, e que você só vai vencer esse gigante quando você decidir. Ou seja, esse tipo de gigante só é derrotado com as tuas decisões. Eu, quando fumava, na época do mundo, eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Eu tentei parar várias vezes, porque aquilo causava catarro na minha garganta, me dava mau hálito. Eu achava que não tinha, né? Mas hoje eu sei que quem fuma a pessoa cheira mal. E eu pegava e falava, não vou mais fumar. E eu pegava, é o último cigarro, esse aqui vai ser o último, eu vou quebrar tudo. Eu realmente jogava a carteira fora, amassava tudo e jogava fora. Dali a pouco vinha aquela vontade, só mais um. E eu não conseguia vencer, porque eram gigantes que me dominavam. Eu só consegui vencer esse gigante quando eu decidi. Ah, mas Deus tem que me ajudar. Deus já quer que você seja liberto. Deus já quer que você seja vencedor. Agora, essa decisão de parar com vícios, tanto de pornografia, bebida, cigarro, drogas, qualquer tipo de vício que você tem, você só vai conseguir vencer quando você decidir. Porque é uma questão de escolha na nossa vida, esse gigante. Esse gigante só cai quando você escolhe pelo caminho certo. E ele sempre, sempre te digo, ele sempre vai tentar surgir de dentro de você, para fazer você parar de novo. Mas se você decidir permanecer na palavra, você vence ele. Vai chegar uma hora que ele vai fugir de você, que ele vai se cair, ele que vai ser derrotado. Outra coisa gigante que surge de dentro de nós, o orgulho. O orgulho é um gigante que surge dentro de nós. Orgulho é algo que sai de dentro de nós e se concretiza externamente. E olha o que o orgulho sempre fala para nós. Sempre ele diz que você consegue sozinho, você não precisa de ninguém. Sempre esse gigante, meu amado, e esse gigante está aqui, na nossa mente. Esse gigante do orgulho, ele se levanta para nos paralisar, porque ele paralisa a nossa vida espiritual com Deus. Nós sofremos, Deus ele nos rejeita, segundo Tiago capítulo 4, quando nós temos orgulho, ele nos rejeita. Ou seja, quando eu tenho esse sentimento, esse gigante que surge dentro de mim, que as pessoas querem me ajudar, ou eu não me submeto às outras pessoas, ou eu não consigo pedir ajuda para ninguém, eu estou sendo orgulhoso, uma voz está ecoando dentro de mim, você consegue sozinho. Você já não teve esse tipo de voz? Com certeza já teve, eu já tive. Principalmente quando é para largar de pecado. Não, você consegue sozinho, não precisa confessar para ninguém não. Você consegue largar sozinho esse pecado. Não precisa falar para o teu discipulador, não precisa falar para o pastor, não precisa falar para a tua discipuladora. Você vai vencer sozinho, você consegue. E a gente, pasmem, senhoras e senhores, você nunca vai vencer o pecado sozinho. Porque a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes capítulo 4 que nós devemos andar sempre de 2 em 2. Sempre Deus colocou alguém na sua vida para te ajudar a vencer o gigante. Só que muitas vezes esse gigante que tem dentro de nós, o orgulho, fala assim: você consegue sozinho.
Você não precisa pedir ajuda para ninguém. E esse orgulho, meu amado, esse gigante que se levanta dentro de você, vai te matar. Porque o gigante, ele sempre vem para nos afrontar e para nos matar e para nos paralisar. Por isso, decida falar, decida pedir ajuda, porque você só vai vencer esse gigante quando você pedir ajuda e decidir permanecer na palavra do Senhor. O terceiro gigante que se levanta é um gigante, meu amado, que pega muita gente. É o gigante da ansiedade. Esse gigante da ansiedade são aqueles gigantes que faz você sofrer por antecipação. Já aconteceu isso com você? Você sofrer com uma coisa que ainda nem aconteceu, mas você fica se martirizando ali? Isso é ansiedade. E isso é um gigante que se levanta, meu amado, para nos paralisar. Esses espias, eles sofreram por ansiedade, porque eles começaram a se martirizar antes de entrar na terra prometida e antes de guerrear contra os caras. Eles já começaram a falar: os caras são gigantes, vai acabar com nós. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Olha só o tamanho dessa conta, eu não vou conseguir pagar. Olha, eu ganhei a conta agora, como que eu vou me sustentar? Meu Deus, e perde noite de sono. E esse gigante faz com que você comece a se adoecer, porque a intenção do inimigo das nossas almas, do espírito maligno, do diabo, é nos roubar, nos matar e nos destruir. E é muito interessante, esse texto me chamou muita atenção, que eu vou ler com vocês agora em 1 Pedro, capítulo 5. Ele me chamou muita atenção porque Pedro, ele fala de ansiedade, mas depois ele fala do diabo. Olha só que Pedro começa a falar: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele está falando assim: lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Ou seja, confiem em Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Confiar em Deus, meu amado, vai muito mais além de palavra. Confiar em Deus é quando o gigante se levanta e você não deixa a ansiedade tomar conta de você. Você dorme sossegado. Pensa num cara que dorme sossegado e meio problema sou eu. Estava até comentando com a minha esposa e com o meu cunhado Elisandro lá em Tunas ontem. Nós estávamos falando justamente sobre ansiedade. E eu falei assim: olha, pensa num cara que é tranquilo, sou eu. Por quê? Eu contei o exemplo do meu pai. Quando meu pai faleceu, parece que algo assim dentro de mim me travou, não deixou chorar, não deixou ficar ansioso. Mas a única coisa na minha mente que eu precisava resolver tudo. Precisava ir buscar ele lá no HC, precisava ver documentação. Eu só queria resolver para fazer da melhor forma possível. Não deixei a ansiedade me dominar. Tanto é que eu cheguei em casa, meu amado, depois que eu fui buscar meu pai, peguei ele pelos pés dentro daquele negócio que ele fica no necrotério e coloquei dentro do caixão para o Neno levar o pai para lavar, tomar banho, aquelas coisas que eles fazem. Eu fui para casa dormir. Quem que dorme quando o inesperado acontece? Que o pai ou a mãe morre, ou o filho morre. Você vai dormir? Quando você vai dormir é porque você sabe que confia em Deus. E algo ecoava dentro de mim: o seu pai foi salvo. Você não prega a salvação? Foi salvo, descansa. E aquilo aquietava minha alma assim, e eu dormi. Porque eu não deixo a ansiedade tomar conta. Por mais que eu tenha conta para pagar, que eu também tenho conta para pagar, tenho boletos para pagar, tenho prestações para pagar, mesmo que num dia antes eu não tenha dinheiro, eu não fico: ai, como que eu vou fazer? Ai, meu Deus, se eu fizer isso, sim, se eu fizer aquilo, eu consigo fazer aqui. E perde noite de sono e fica mal-humorado. Eu não, irmão, eu deito e durmo. O que adianta você ficar se martirizando antes de acontecer alguma coisa? Isso te mata, meu amado. Isso é um gigante que se levanta para te paralisar, porque isso faz com que você desfoque do Senhor e você foque no problema. Pode ver, quando você sofre com esse tipo de crise de ansiedade, você se desfoca do Senhor, você perde 100% a sua confiança em Deus, e você tenta querer resolver do teu jeito, ficar achando formas de você resolver a situação. E Deus não quer isso com nós. E olha que Pedro fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, de vós. Continua: sede sensatos e vigilantes. Depois ele começa a falar:
O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem o diabo fica procurando quem possa devorar? Quem está ansioso. Porque o diabo começa a colocar um monte de besteira na cabeça da pessoa. Começa a colocar, e tem muitas pessoas, meu amado, que tiram a sua própria vida por causa da ansiedade. Porque ficam se martirizando, ficam sofrendo por antecipação. E ela não consegue resolver o problema da vida dela, e ela decide acabar com a vida dela. Porque acha que é a melhor forma para se livrar do problema. Isso é uma mentira do diabo. Por isso que Pedro falou aqui para a gente deve ser vigilantes, vigiar e orar, porque o diabo ele está ao nosso derredor. Isso existe em outros contextos sim também, mas aqui ele está falando em questão da ansiedade das pessoas. E olha que continua: resistindo-lhe e permanecendo firmes na... Opa, por que ele fala de fé? Porque quando nós acreditamos que Deus está no controle, você não fica ansioso. Ou seja, a ansiedade é falta de fé. Olha para essa pessoa que está do lado da tua casa e fala: xiii. Meu amado, isso é algo muito sério que nós precisamos lidar. Nós como cristão, quando você perde a sua fé, nós falamos que amamos tanto o Senhor, mas quando chega um momento de o inesperado na nossa frente, a gente fica se martirizando, a gente não acredita que Deus tem o controle nas mãos dele. A Bíblia nos fala, meu amado, que Jesus nos fala que até o fio da tua cabeça, dos teus cabelos estão contados, que até a folha de uma árvore para cair precisa da permissão de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia fala isso. Quantos fios de cabelos tem, Cris? Deus sabe. Quantos fios de cabelo tem, será? Poucos, mas Deus sabe. Deus sabe. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, e esses 10 espias não confiaram em Deus. Nós vimos lá no texto onde nós lemos, meu amado, lá no início, o que eles falaram, que eles não confiaram em Deus. Bota lá no Deuteronômio 1:32 de novo, Fábio. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre o relatório que esses caras foram dados, desses espias. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Nenhum daqueles 10 espias confiavam que Deus ia entregar aquela terra para eles. Eles começaram a se martirizar, começaram a ficar ansiosos por causa dos gigantes, do inesperado que aconteceu na frente deles. Meu amado, você não pode ser assim. A partir de hoje eu vou te dar um conselho: quando é conta para pagar, durma. Durma. Não vai adiantar você ficar a noite inteira acordado, você não vai resolver o problema. Outro dia, quando você levantar, porque você precisa descansar, você precisa entender, quando você está focado em alguma coisa que não seja o correto, quando você fica ali, muito pensamento negativo na sua mente, o seu cérebro ele não consegue pensar numa solução. Você precisa dormir. Quando você dorme, ele se restabelece. Outro dia, quando você acordar de manhã, meu amado, Deus talvez vai te dar solução, sim, está na tua frente e você não consegue enxergar. Muitas vezes a solução do problema está na nossa frente, a gente não enxerga, porque você fica ansioso. Você fica tentando achar as formas, e Deus está na tua frente o problema, a solução. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque a ansiedade, meu amado, é algo que nos mata. E o diabo, ele aproveita essa oportunidade em que nós estamos frágeis. Quero que você entenda, quando você fica sofrendo antecipadamente, você fica vulnerável a Satanás. Você fica frágil a Satanás. Não importa se você é cristão, você não é. Quando você tem essa crise de ansiedade, você fica sofrendo antes do tempo, você fica vulnerável ao inimigo. Você faz qualquer coisa, meu amado, muitas vezes até tira a própria vida para tentar resolver o problema. E não é assim que funciona. Toda pessoa que sofre por ansiedade está desconfiando que Deus está no controle. A ansiedade é um gigante que nos faz perder o sono, nos deixa irado, murmuradores. Já parou para pensar? Que toda pessoa que é ansiosa, ela é murmuradora. E esse povo, os 10 espias,
eles começaram a murmurar. E a Bíblia fala, meu amado, que por causa desses 10 espias, ou seja, 10 tribos, 10 gerações, que estavam, 10 daquelas famílias, daquelas tribos que estavam, todos os homens de 20 anos para cima, Deus matou no deserto, porque eles se deixaram ser contaminados por esses 10 espias. Eles começaram a se martirizar antes. E a Bíblia diz que todos eles morreram no deserto de 20 anos para baixo. Por isso que quando Josué assumiu o povo, antes deles entrar na terra de Jericó, Deus mandou com que todos eles fossem circuncidados, porque eles não tinham sido circuncidados. E eles tiveram que voltar a ter aliança com Deus, circuncidar, ou seja, cortar o pipi, e ter ali, porque essa era a forma deles ter aliança com Deus. É engraçado, né? Mas essa era a forma deles ter aliança com Deus. E somente depois deles se circuncidar e deles se consagrarem para o Senhor e voltarem para os princípios do Senhor e focarem no que Deus tinha prometido para eles, que eles foram, o Rio Jordão abriu na frente deles. Eles foram, deram 7 voltas ali. 7 voltas não, na verdade eles deram 6 voltas e no último dia deram 7 voltas. Deram 13 voltas ao redor da cidade e as muralhas caíram e eles conseguiram tomar posse da terra prometida. Somente depois deles terem confiado em Deus, toda aquela outra geração morreu. Toda pessoa que é murmuradora, que se torna ansiosa, ela não confia em Deus, ela está correndo sério risco de morrer e não ser salva. Morrer espiritualmente, digo, até morrer fisicamente. Temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que a Bíblia nos diz em Números 14:2: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha que o povo começou a murmurar contra Deus. Eu preferia ter morrido no deserto do que chegar aqui e ver esse gigante, desse inesperado que aconteceu na minha frente. E olha que Deus respondeu para eles em 14:28, Números 14:28: diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Ou seja, quando nós se tornamos murmuradores, nós falamos cada besteira da nossa boca, e que isso irrita ao Senhor, e Ele fala assim: tudo que vocês falaram vai acontecer com vocês então. Ah, vocês não vão conseguir emprego, então vai ficar desempregado mesmo. Ah, você vai ficar mesmo. Porque murmurador é assim, quando ele começa a murmurar, a reclamar das coisas, Deus fala: é isso mesmo que eu vou fazer com você, é isso que você quer? Toma então. Não que Deus ele é vingativo, que Ele quer que a gente sofra, mas Ele quer nos ensinar a aprender a ter confiança nele. E a ansiedade faz com que a gente se torne pessoas murmuradoras. E você nessa crise que estamos passando, você faz parte dos 10 espias? Ou você faz parte dos 2, Josué e Caleb? Quem é você? Como você tem agido? Como você tem lidado com o inesperado que surge na sua frente? Eu quero que você se coloque de pé, meu amado. Eu quero orar com você. Eu quero te encorajar essa noite a você ter confiança 100% em Deus. Que quando você tem a confiança em Deus, toda a situação do inesperado que acontece na sua frente, você consegue se sobressair sobre ela, porque Deus é sua base. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, através dessas câmeras existem pessoas que vão me assistir, Senhor, que estão me assistindo, pessoas que talvez estão justamente nesse barco, não sabe se vai para a direita, ou se vai para a esquerda, ou se segue em frente. Pessoas que estão prestes a tomar uma decisão, Senhor, mas a ansiedade tem consumido ela, e tem feito com que Satanás venha colocar na mente dela que ela é uma perdedora, que ela não vai conseguir, e talvez ela está até pensando em tirar sua própria vida, por causa dos problemas que se levantaram, talvez da empresa que faliu, Pai amado, do casamento que se acabou, Pai, das lutas que se levantaram, do inesperado na vida dela. Pai, eu quero profetizar que nós somos como Caleb e como Josué. Nós declaramos que o Senhor nos prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Por isso quero dizer a você: siga em frente, busque o Senhor, volte a orar, volte a ler a palavra do Senhor, volte para a casa do Senhor, porque Ele está a te esperar, meu amado. O Abba está a te esperar. Ele quer que você retorne para a presença dEle e tenha confiança no Senhor, meu amado, porque não importa o inesperado que surgir na sua frente, você vai prevalecer em nome de Jesus. O Senhor, Ele pode restabelecer o seu casamento. O Senhor, Ele pode devolver a sua empresa melhor ainda. O Senhor, Ele pode fazer você prosperar na crise, meu amado. Mas tudo isso vai depender
como você está olhando para a terra prometida e para as promessas que o Senhor fez a você. Você faz parte dos 10 espias, ou você faz parte da geração que entrou e tomou posse da terra? Eu quero profetizar na sua vida que nós somos a geração de Caleb e de Josué, meu amado. Nossos filhos servirão o Senhor, toda a nossa casa servirá o Senhor. Tudo que acontecer em nossa vida é da vontade do Senhor, para nos ensinar, para fazer a gente crescer, Senhor. Mas nós não vamos desistir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos desistir, porque o Senhor, Pai amado, é a nossa rocha e a nossa fortaleza, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu agradeço a oportunidade por essa palavra, que o Senhor possa vir ter falado ao teu coração, e que você seja como a geração de Caleb e de Josué. Nessa geração, nessa crise, não pare, continue ganhando almas, continue falando do amor do Senhor. Vamos avançar em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero agradecer vocês nesse tempo que nós estivemos. Nas quartas-feiras nós estamos tendo células abençoadas nas casas. Você é o nosso convidado. Nós estamos tendo todo cuidado com máscaras, com álcool em gel, distanciamento de pessoas, meu amado. Não pare, não deixa nada te parar nessa crise. Você é o escolhido do Senhor para tomar posse da terra, amém? Em nome de Jesus, coloque tuas mãos em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe, e tenha uma ótima semana em nome de Jesus, amém.